Vamos retornar no texto de 1 aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 12. Tudo que a gente falou até aqui está tranquilo mesmo? Vocês têm alguma dúvida? A gente pode, de repente, voltar em algum ponto, pegar outros textos bíblicos, e às vezes fica meio corrido, superficial, eu falo meio atropelado, e às vezes, tranquilo mesmo, amados? Então, tá bom. 1 aos Coríntios 13 e 12 diz assim, ó: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo que chegará um tempo que nós conheceremos as coisas profundas de Deus, a plenitude de Deus, da mesma maneira que Deus nos conhece. Mas agora nós temos um conhecimento parcial, e ele chama de um conhecimento que a gente vê por espelho em enigma. Nós sabemos o reflexo do espelho para nós, não é? Tranquilo, não é, amado? Lembra que o galo não era galo, que a maçã não era maçã, e o espelho? Agora a gente não sabe mais de nada, né? O espelho, amados, que Paulo está dizendo aqui, porque a ideia, se a gente tem esse espelho em mente, esse que nós temos agora, então fala, nossa, então o que nós vemos agora é claro, é nítido, não é? Sinceramente, o espelho para nós é algo fantástico, que nos mostra assim detalhes que a gente nem queria ver, né? Não é verdade? Então, se a gente tem esse espelho que nós temos hoje em mente, e nós transferimos isso para esse texto, então nós vamos ter um entendimento errado do que Paulo está transmitindo. Porque quando Paulo diz assim, nós vemos agora por espelho em enigma, o que Paulo quer dizer é que o conhecimento que nós temos agora é a mesma forma que eles lá tinham, vendo o seu rosto no espelho, que não era nítido. O espelho naquela época, irmãos, era um latão, assim, polido, mas você via tudo distorcido e embaçado, tá certo? Então o significado é outro do espelho. O espelho, na verdade, não é aquilo que reflete uma nitidez, pelo contrário, é aquilo que transmite alguma coisa pra gente bem longe, bem distorcido. Só para chamar mais uma atenção para vocês, que nem sempre as palavras que nós lemos aqui é o mesmo sentido que nós temos hoje. Mesma coisa do galo, da maçã, agora do espelho. Então o espelho era espelho, mas não é essa nitidez, senão a gente transfere de uma maneira errada. Falando em essa questão de profundo e tudo mais, de conhecer a Deus, vocês já ouviram alguém falar assim, aquele texto, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração dos homens, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Mais ou menos isso, não é? E aí após isso o pregador diz assim, então olha, tá vendo, tem coisas que Deus não ainda revelou para nós, não mostrou para nós. Na sequência também vem essa afirmação, não? Sim ou não, queridos? Sim ou não? Não? Qual que vem então depois do texto citado? Qual é a fala? A afirmação? É o que Deus vai fazer na sua. É o que isso, é o que pior ainda. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Vamos lá ler o texto, 1 aos Coríntios, capítulo de número 2. Só para vocês entenderem como que um texto mutilado, como que um texto cortado, tirado fora do seu contexto, dá vazão para falar um monte de besteira depois dele. Então o texto fora do contexto gera pretexto, né? Então capítulo 2, verso de número 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus já nos revelou pelo seu Espírito. Então não tem nada de oculto. E o que Deus vai fazer na minha vida? E o que Deus vai me falar que não me falou, que vai revelar o que não me revelou? Não, o texto do verso 10 está completando. Deus já nos revelou pelo seu Espírito. Quem é espiritual, está tudo tranquilo, sabe de tudo. Amados, eu sei exatamente do final da minha história. Eu sei, André. Salvo na eternidade, vitorioso pelo sangue do Cordeiro. Ponto final. E o que acontece até lá? Tanto faz, não me importa. Porque eu tenho ainda outras convicções.
que o que acontecer na minha vida, a palavra de Deus diz. Ele nunca vai me deixar, nunca vai me desamparar. Fala mais ainda, em todas essas coisas eu sou mais do que vitorioso por aquele que me amou. Porque aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós, não nos dará com ele também todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica? Quem, pois, condenará se foi Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós? Nem a fome, nem o perigo, nem a nudez, nem a espada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha que coisa interessante, nós somos levados como ovelha para o matadouro todo dia. Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está tudo escrito, irmão, está tudo certo. Poderia citar um bocado de texto bíblico aqui. Então está tudo revelado. O cristão que ele se alimenta pelas escrituras sagradas adequadamente, que ele conhece Deus pelo que Deus já revelou e não vai revelar mais nada além do que já está nas escrituras sagradas. Ele é uma pessoa tranquila, mansa, convicta, vive por fé, não é abalado por qualquer coisa, tá certo? Não é enganado por ninguém. Identifica o timbre da voz do Espírito Santo na boca de qualquer um. E quando não é Deus, também identifica. Porque o diapasã de Deus é isso aqui, ó. Pode vir a voz de onde for, irmão. É aqui, ó. A voz tem que passar por aqui e vir para cá, ó. Só depois de passar para cá, vir para cá, que desce no meu coração. Só. Hã? E afinado. Sim, não tem como vir desafinado. Capítulo 10 de João diz que Jesus conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Não a voz do estranho, do mercenário, do falso pastor. Nós não somos enganados por ninguém. Nós temos o discernimento bíblico doutrinário a partir do momento que nós vivemos por esse discernimento bíblico doutrinário e não por supostas manifestações de Deus. Tá certo, amados? Então a gente precisa prestar atenção nessas questões. O que eu queria também, além do que eu trouxe até aqui, é justamente, eu queria partir do que vocês estudaram, porque alguém colocou lá, não me lembro quem, que já estava estudando lá sobre o que era fogo, vento e sei lá o que mais, raio, tempestade, trovoada. Me ajudem aí, Daniel. Hã? Fogo, o que significa na Bíblia? Depende do texto. Pode significar a ação purificadora do Espírito Santo, Atos 2. Pode simbolizar o castigo de Deus na eternidade, Apocalipse, no lago de fogo, do próprio inferno, apesar que isso é figurado, tudo isso é figurado, tá certo? São figuras, são símbolos, não é literal, como símile. Olha só, irmãos, a ideia popular de inferno, a teologia popular, acredita o quê? Que Satanás está lá no inferno, espetando meia dúzia e dando a ordem para um monte de gente, não é? E atormentando lá os... Não é isso a ideia que tem? Capetinho. Isso, é. O inferno, Satanás não está lá. A Bíblia não ensina isso em ocasião, em lugar nenhum da Bíblia. Não está lá, tá certo? O fogo lá é um símbolo, não é fogo, literalmente fogo. Então são símbolos. Irmãos, o fogo, a gente sabe muito bem quem se queimou, não é? A dor, a agonia. Então o que a Bíblia está expressando são, na verdade, símbolos para mostrar uma verdade que as palavras não davam conta. E o símbolo traz então essa explicação que as palavras não dão conta. Então fogo, depende. Pomba, o que significa? Espírito Santo, lá em Mateus, sim. Onde Jesus é batizado e João Batista, né? João o Batista, ele tem a visão lá e vê o Espírito Santo numa forma corpórea de uma pomba, ali simboliza. A pomba tem algumas características que daria para a gente aplicar, atribuir algumas virtudes do Espírito Santo, tranquilo. Mas em toda a Bíblia? Não. Água, o que significa na Bíblia? Depende. Lá em Tiago capítulo 1, significa a própria palavra, né? Ela sendo recebida em nossa vida, nos purifica como a água. Olha só. Então, mas em todo lugar da Bíblia? Não. Dependendo do texto, lá em Apocalipse, água, mar agitado, vai falar das nações perturbadas, sem Deus,
no último tempo, no último tempo do fim da história humana. O que mais? Vento. Vento pode simbolizar os anjos de Deus? Sim. Pode simbolizar os mensageiros de Deus? Sim. Pode simbolizar a ação do Espírito Santo? Sim. Em todas as passagens da Bíblia, não. Tem ventos e furacões que são juízos de Deus, inclusive. Né? O que mais aí? Eu falei de vento, fogo, água. Né? Óleo. Óleo, o que o óleo representa em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Óleo simboliza a ação do Espírito Santo revestindo, no Antigo Testamento, revestindo uma pessoa, capacitando-a para uma tarefa. Isso é chamado de ungir, é a capacitação, tá certo? Então o óleo simboliza, tanto é que o óleo era derramado dentro de um chifre de boi ou de carneiro. O chifre simboliza poder. Não fale jamais, receba chifre aí, tá? Eu recomendo, fica um negócio esquisito. Porque no nosso contexto cultural, o chifre representa outra coisa. Não é verdade, amados? Falei brincando, mas tem essa conotação. Mas chifre no Antigo Testamento era símbolo de poder. E com óleo, então, é o revestimento de poder do Espírito Santo, capacitando a pessoa para a tarefa. Antigo Testamento. E Novo Testamento? Novo Testamento, óleo significa unicamente a ação do Espírito Santo, o seu poder curador para enfermos. Só se encontra em Tiago capítulo 5. Então olha só, Antigo Testamento significava uma coisa, Novo Testamento significa outra coisa. O que mais? Pão pode significar a palavra de Deus, mas também pode significar aquilo que é sustento humano e que é insuficiente. Tanto é que a Bíblia diz lá em Deuteronômio, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então depende do contexto. Pode ser lá em João que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então o alimento espiritual, depende. O que a gente está percebendo aqui? Mas querem perguntar mais alguma coisa? Fogo. Fogo a gente já falou, né? Calma aí, vamos lá. O vinho, via de regra, o vinho simboliza alegria, amados. Tá certo? O símbolo do vinho. Em todos os textos, não. Tem hora que o texto está falando de vinho como bebida embriagante que vai distorcer o juízo. É por isso que era proibido para reis, juízes e tal. Que eles eram proibidos de estar bebendo vinho, porque tiravam a sensatez deles, porque eram homens que julgavam, né? Então precisa ter a mente lúcida. A Bíblia proíbe beber vinho? Não. A Bíblia proíbe a embriaguez, é diferente. Mas no nosso contexto cultural, aqui do Brasil, a maioria das igrejas evangélicas decidiram ser abstêmias, porque há um grande histórico de alcoolismo nos irmãos que aceitaram Cristo. Tá certo? Então a gente precisa entender todas essas questões. Mas via de regra simboliza alegria. O vinho simboliza alegria. Figueira e videira geralmente representa a nação de Israel. Tem todas essas questões, né? O que mais? Quem perguntou? A lâmpada? Lâmpada, varão. Lâmpada é o mesmo significado de pão. De pão? Depende, né? Depende. Lâmpada lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, simbolizava a iluminação do Espírito Santo. Para aquele que quiser chegar à presença de Deus, precisaria ser iluminado pelo Espírito Santo. Que era o castiçal que ficava lá, né, no lugar santo. Tinha o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. No pátio, antes que entrasse no lugar santo, tinha a pia de bronze. Olha que coisa interessante. A pia de bronze onde o sacerdote tinha que se lavar. Quando ele olhava o seu rosto, então, o reflexo da água, e o espelho lá no fundo, que era feito de bronze, esse material foi pego dos espelhos das mulheres, foi fundido e foi feito essa pia de bronze. Quando o sacerdote lavava, então, o seu rosto, ele via o seu reflexo, e ele via que era pecador. Entrava então nesse compartimento chamado o lugar santo. Do lado esquerdo tinha o castiçal, na frente o altar de bronze, o altar de incenso, e do lado direito tinha a mesa dos pães da proposição. Essa mesa com os pães significa a comunhão das 12 tribos de Israel. O altar de incenso significa as orações dos santos, subiam até Deus.
que inclusive era lá no começo, no altar, lá no pátio, no altar de bronze, né? Que o animal era sacrificado, o sangue escorrido, ele pegava aquela brasa, colocava no incensário, isso era todo o processo ritual, né? Levava isso até lá, e aquele ambiente então, tinha-se a proposta da comunhão dos irmãos, porque ninguém pode se chegar a Deus se não tem comunhão com Deus e com seus irmãos, tá certo? Ninguém pode se chegar a Deus se Deus não receber ele, pelas orações e intercessões do sacerdote, que representava o sumo sacerdote Cristo. Então olha a tipologia aqui que a gente vai aplicando. E aí tinha o castiçal que não deveria se apagar nem de dia nem de noite, irmão, 24 horas. Era preciso alimentar aqueles canos, né? Eram 7, se não me falha a memória. Tinha que alimentar com azeite puro. Então olha só, que simbolizava o Espírito Santo iluminando tudo aquilo, revelando tudo aquilo. E aí entra então, tinha um véu, entra então no lugar santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. E lá então Deus se encontrava com aquele povo no meio dos querubins, etc. E tal. Tem um bocado de coisa para explicar e para estudar na tipologia. E arco-íris? Bom, só lá no Gênesis que aparece, né? Não, desculpa. Eu lembrei em Apocalipse, Mas em Gênesis aparece como o concerto visível que Deus fez com a humanidade, que jamais destruiria de novo através da água. Mas lá no Apocalipse aparece Ezequiel também, né? Mas aí já representa a própria glória de Deus, né? Então o arco celeste por cima, mas é a aliança sempre lembrada. Então tem esse significado aí. Então, mas tem uma coisa aí que eu não concordo até hoje. Arco-íris. Deus não falou arco-íris. É o arco celeste, né? É o arco celeste. Isso aí é uma deusa grega, né? Não, amada, é assim, ó. O arco-íris está certo, porque é o arco-íris que a gente vê. É aquele mesmo. Quando chove, vem o sol e tal, né? Sei, mas É aquele arco celeste. o nome, quem pôs arco-íris? A íris, mano. E a íris é justamente as cores. O arco das cores. Agora, lógico, se a gente for estudar um monte de origem de palavras, elas muitas vezes vão remeter para deuses e paganismo e tal. Mas eu acho que não é o caso assim, não interfere. Não muda nada. Mas é o arco celeste. Então, entendeu? Tranquilo? Mais alguma pergunta fácil e rápida? Oi? A estrela da vida não é o símbolo de Israel, né? É o símbolo de 5 pontas, né? Inclusive o satanismo pega isso e ele usa, só que ao contrário, né? Que é a cabeça do bode, né? Então assim, mas só são representações, mas não é nada doutrinário. Aí a gente já está pegando algumas coisas que fogem da proposta de ensinar para nós. Já é uma questão cultural. Então questão cultural a gente já deixa de lado, para senão a gente vai misturar as bolas, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está tentando estudar os símbolos que têm significado e tem uma pedagogia para nós na Bíblia. Mas, amados, são símbolos. Representam algo que já veio. É por isso que nós não precisamos de mais nenhum símbolo. Absolutamente nenhum símbolo nós precisamos. Nada nós precisamos. Essas coisas, elas serviram na sua época com um propósito. Hebreus capítulo de número 10, vai estar escrito que todas essas coisas, esses símbolos, são sombras de coisas futuras, que havia de vir, e veio, porque tudo isso apontava, o propósito é apontar para Cristo, amados. Tá certo? Então é por isso que a gente precisa entender essa diferença de Antigo Testamento e Novo Testamento. É algo básico na hermenêutica. Quando eu não consigo diferir o comportamento que era exigido e proposto e a pedagogia que existia no Antigo Testamento e quero transferir isso para o Novo Testamento, isso vai, como diz meu filho, vai dar ruim. Isso, a gente vai ferir a hermenêutica. A gente vai trazer coisas que não têm sentido para a proposta do Novo Testamento. Só lembrando, nós somos pessoas que vivemos pela Nova Aliança, não pela Antiga Aliança. Quem vive pela Antiga Aliança são judeus. Eu particularmente não sou judeu. Não tenho nada contra o judeu, nem contra a nação nenhuma. E para mim nenhuma tem diferença de nenhuma. Só que eu vivo pela Nova Aliança, pelo Novo Testamento. Tá certo, amado? Então a gente precisa também distinguir essas questões. É preciso entender, isso é básico. Isso é básico do estudo. Então, o Antigo Testamento teve seu propósito
tem a sua pedagogia, tem as suas lições, é a palavra de Deus, continua sendo. Agora nós vivemos pela nova aliança. O próprio livro de Hebreus que é o que vai tratar de todas essas questões. Antigo Testamento, Novo Testamento e tal. O livro de Hebreus precisa ser estudado, não é? E aí o livro de Hebreus vai falar assim, ó, o Antigo Testamento, ele ficou ultrapassado. Ele cumpriu o seu papel. Senão, não teria sentido um Novo Testamento. Por que nós temos um novo... O livro de Hebreus diz isso. Por que nós temos um Novo Testamento? Porque o segundo não é mais válido. Perdeu a validade. Tá certo, irmão? Então é simples assim, é básico. Tudo bem?